o Evangelho em nossas vidas. Nós, que somos espíritas, sabemos que o Evangelho ele é a base do nosso dia a dia, né, da nossa encarnação. E quando nós pensamos nesse tema, assim, ó, talvez a primeira imagem que venha em nossa mente seja o livro, né, do Evangelho que nós conhecemos, né, a família reunida, né, os comentários referentes ao Evangelho, pelo menos lá em casa nós fazemos todos os domingos às 20 horas. Né? Esse é o Evangelho no lar. Então, trazendo de uma forma mais íntima o Evangelho nas nossas vidas. Hoje em dia, existem vários aplicativos de Evangelho no lar, de passagens bíblicas, né? Basta abrir em qualquer celular, às vezes até no YouTube, em vários lugares nós temos acesso a isso. E o que nós fazemos? Nós vamos lá, a gente compartilha, ou a gente para ler e refletir aquele trechinho que aparece para nós. Eu já começo essa conversa trazendo essa reflexão, né? Tudo isso que nós recebemos diariamente, essas pinceladas do Evangelho, ele tem um extremo valor. São oportunidades que a espiritualidade nos dá de conexão. Às vezes estamos passando por um momento difícil, uma tomada de decisão, ou às vezes abrindo uma brecha energética, porque somos seres humanos encarnados e temos as nossas falhas diárias, momentâneas, né? Mas o Evangelho ele é muito mais do que uma leitura edificante, certo? Bom, o que significa o Evangelho? Eu quis trazer uma abordagem diferente da que eu costumo fazer, né? Eu quero falar o que significa o Evangelho em si, trazendo para a tradução que nós conhecemos. O Evangelho significa, em sua origem, uma boa nova, uma boa notícia. A palavra, ela vem do grego e é formada pela ideia de uma mensagem feliz, algo que edifica, que eleva, né, uma portadora de esperança. Mas, junto com o Evangelho, existem outras duas palavras que nós precisamos compreender para poder direcionar ele nas nossas vidas, que é o evangelizar. E o que significa o evangelizar? Agora que eu sei o que é o Evangelho, evangelizar, ele significa transmitir, ensinar e exemplificar, mas o mais importante, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Ele não foi traduzido por Jesus para ser admirado. Jesus ele esteve na crosta terrena, ele encarnou, viveu como um ser humano comum, porém polêmico para a época. E ele não veio simplesmente trazer palavras, ele veio nos ensinar através das atitudes. Uma outra palavra que eu gosto de trazer essa tríade para desenvolver melhor é a palavra evangelista. Então sabemos o que é evangelho, o que é evangelizar e agora o que é um evangelista. Os evangelistas que nós conhecemos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas que trouxeram para nós o Evangelho de Jesus, eles não escreveram apenas sobre Jesus. Não foi simplesmente falando da vivência de Jesus na Terra. Eles procuram preservar com o mais detalhamento possível aquilo que Jesus tentou transmitir através do ensinamento e do sentimento. Quem já leu aqui os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu pelo menos sou uma pessoa que cada vez que eu abro um evangelho, traz um sentimento, ele mexe conosco. Porque no momento em que nós estamos lendo, parece que nós somos transportados para aquela energia daquele momento. E isso vem mexer o nosso espírito igual o Nescau, eu costumo dizer. Porque o Nescau é assim, eu tenho um leite, eu coloco o Nescau, e se eu deixo ele paradinho, ele vai decantar e vai ficar todo achocolatado no fundo. Né? E aí quando você mexe, ele volta aquele sabor magnífico. E assim, o Evangelho, ele está dentro de nós. Mas se nós deixarmos ele parado, ele vai decantar. Não quer dizer que ele não esteja ali.
Mas aí quando a gente mexe aquilo, parece que nós temos um novo gosto, um novo sabor de viver, de continuar. Porque a nossa caminhada é continuar, é sempre continuar, né? E cada um dos evangelistas trouxe de uma forma o seu entendimento e o seu ponto de vista. E aí tem um ponto muito importante. Os próprios espíritos dizem que pegaram 4 mentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com o seu nível intelectual diferente, para ter uma interpretação diferente para trazer os ensinamentos. Agora imagine, Mateus, cobrador de impostos, extrema inteligência, matemático. Marcos veio logo após. Mateus trazendo as interpretações dele, tentando entender como que traduz aquilo que Mateus tentou dizer. Por isso que a gente encontra várias passagens do Evangelho falando, não, está citado em Mateus, está citado em Lucas. Aí vem Lucas, médico na época, né? E pega essas informações e tenta traduzir para poder passar para as pessoas através de João. Então são cada pessoa com uma interpretação própria que cada vez que a gente abre uma passagem dessa, nós conseguimos nos colocar em lugares diferentes, interpretações diferentes para uma mesma situação da nossa vida. É magnífico isso. E Mateus, ele veio e mostrou que um mestre prometido. Já Marcos, o servidor da ação. Lucas, o médico das almas feridas, tanto que Lucas ele dá bastante ênfase naquilo que é chamado nos evangelhos de milagre, né? Tentando entender como assim Jesus foi lá e a pessoa estava morrendo e ele conseguiu salvar, né? Tentando entender a partir da sua profissão isso. Já João, que é conhecido como o Cristo espiritual, luz do mundo e expressões maior do amor divino. Então, João, por ser o mais jovem de todos, ele tinha a paixão adolescente de querer passar para as pessoas tudo aquilo que ele sentia. Ele foi extremamente perseguido por isso. E um grande evangelista, que ele recebia as informações, ele viveu com Jesus e ele passava aquilo na maior euforia, sem medo de ser feliz, sem medo dos ataques. Se nós somos espíritas, aqui no Brasil, às vezes a gente fala de alguma coisa relacionada ao espiritismo, as pessoas já nos olham atravessado, não entendendo nada, duvidando muitas vezes. Agora imagina naquele tempo, né, os seguidores de Jesus. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós lemos, que nós trazemos como base para o nosso dia a dia, ele não apresenta o Evangelho como um conjunto de formas exteriores, em momento algum. Kardec diz o seguinte, olha só, vocês precisam utilizar da filosofia, da ciência e da religião para viver o Evangelho. Porque não basta eu ter somente a interpretação filosófica se não passa pelo crivo da minha razão aquilo que está escrito. E ao mesmo tempo eu preciso ser religioso. Se eu leio, se eu acredito, eu devo seguir aquilo. Ser religioso nada mais é do que colocar em prática, né? E o Espiritismo, ele nos ajuda a compreender que Jesus, ele não veio criar uma religião de aparências. A única religião que ele criou é o amor. E o amor não tem aparência, o amor tem sentimento. Né? Inclusive, o livro que nós ganhamos, aí nós estávamos lendo ali agora sobre isso, assim, um trecho magnífico, que fala que Jesus nos deixou de presente uma grande base para mostrar como alcançar o verdadeiro amor, que é o Evangelho. Isso é magnífico. Nós vivemos em uma época, gente, que nós temos muita informação ao mesmo tempo. Nós recebemos inúmeras, nós somos bombardeados de informações. Se eu abro um jornal num canal X, eu vou ter uma informação bombástica. Eu vou lá e abro o canal Y, a mesma situação trazida com uma informação às vezes diferente. Aí no que eu vou acreditar? Certo? Nós recebemos essas informações o tempo inteiro. E por que eu trago isso? Nós nunca tivemos tanto acesso, gente, a vídeo, palestra,
livro, reflexões, né, e frases edificantes. Se nós olharmos para aquela biblioteca, cada página ali é um banquete de informações, de coisas que nos edificam, certo? E o evangelho, ele é reto. Ele vem dizer o seguinte, olha, você precisa seguir nesse caminho aqui da retidão, porque a partir do momento em que você seguir aqui, você pode ser bombardeado com todas as informações, mas você tem base para você se manter firme no seu caminho. Não são as coisas não vão nos abalar. Senão eu imagino nós caminhando, não sei se vocês lembram aqueles programas antigos de Silvio Santos e Faustão, que as pessoas iam e um monte de gente tentando derrubar, jogando uma bola e a pessoa se desequilibrando. Hoje em dia, muitas vezes eu me pego assim. Eu me sinto caminhando em um caminho que eu sei onde eu tenho que chegar, mas eu me desvirtuo a minha mente, o meu pensamento durante muitos períodos. E eu só consigo me reequilibrar a partir do momento em que eu paro para viver o evangelho.